João, capítulo 8, versículo de número 36, está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Falamos sobre a verdadeira liberdade. Nós vivemos em uma geração que fala também muito sobre liberdade, mas entende pouco o que ela realmente significa. Somos livres para escolher, mas nem sempre livres das consequências das nossas escolhas. Livres para nos expressar, mas escravizados pela opinião alheia. Livres para viver, mas presos dentro de nós mesmos. Jesus, ele não veio apenas para nos dar uma nova religião. Ele veio para quebrar correntes invisíveis e restaurar o ser humano à sua plenitude. Há pessoas presas dentro de lares, presas dentro de templos, presas dentro do próprio corpo e da própria mente. Mas hoje nós vamos analisar aqui que aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, como está escrito em 2 Coríntios 3, versículo de número 17. Mais do que significa ser verdadeiramente livre, é como essa liberdade se manifesta na vida prática. Nós vamos falar sobre essa questão aqui. Como que essa liberdade, ela se manifesta? Nós vamos caminhar, irmãos, em 3 níveis de liberdade. 3 níveis de liberdade. O primeiro nível é livres do pecado, a liberdade que redime. O segundo nível é livres para uma nova identidade, a liberdade que transforma. E o terceiro nível, livres para o propósito, a liberdade que envia. Então nós vamos para o primeiro nível de liberdade. Livres do pecado, a liberdade que redime. Coloca para mim, por gentileza, Romanos capítulo 6, verso 22. Olha o que está escrito, Romanos capítulo 6, verso 22. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim, a vida eterna. E coloca para mim agora João 8,34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O primeiro nível de liberdade é livres do pecado. Irmão, o pecado como escravidão. Primeiro ponto aqui, o pecado como escravidão. Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. O pecado, ele não é apenas um erro moral, é uma força que aprisiona e controla e destrói. Se fosse apenas só um erro moral, beleza, mas o pecado, ele não é só isso. A Bíblia descreve ele como cadeia, como prisão. Ele aprisiona. A prática do pecado, o pecado, ele é como se fosse um senhor, alguém que tem uma força e que controla. A escravidão, ela tem 3 marcas. 3 marcas que a escravidão, o pecado como escravidão, ele tem. O pecado, ele possui essas 3 marcas. Primeiro, o pecado, ele possui, a primeira marca do pecado é o controle. Controle. Você acha que domina, mas ele domina você. Irmão, é a primeira marca do pecado. Se você parar para analisar um texto aqui, em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, observe bem que quando a Bíblia está dizendo, e ela nos deixa entender que o pecado, ele tem um controle absoluto sobre a carne do ser humano que é fraca, ele está dizendo que a nossa natureza, ela não tem condições por si só de suportar o pecado. Ela vai ser dominada, ela vai ser tragada por ele. A palavra ali é para vigiar, se mantenha alerta, em prontidão.
E não só em alerta, também em oração para que não caiamos em tentação, porque o espírito ele verdadeiramente está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a desculpa não tem para não controlar, porque se o espírito está pronto, a carne por sua vez é fraca. Então se você estiver no espírito, a Bíblia diz o quê? Andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se eu estou no espírito, logo o pecado ele não vai ter força sobre a minha vida. Porque se você não estiver no espírito, ele vai controlar você. Ele vai dominar. Porque quem vive na prática do pecado se engana. É mesmo na prática do vício, é a mesma coisa. Não, uma hora eu posso parar, quando eu quiser eu paro, eu vou conseguir, vai dar. Isso aqui não é isso aqui que me define, não. Mas o pecado, ele tem uma força sobrenatural na vida do cristão, que se deixar, ele te leva à escravidão. A primeira marca do pecado é o controle. Você acha que domina, mas ele que domina você. Então a Bíblia nos diz para nós vigiarmos. A segunda marca é a culpa. Culpa, ele faz cair, depois ele acusa. O pecado é desse jeito, irmão. Ele te faz cair, depois ele te acusa. A culpa. A culpa é uma das coisas que mais faz cristão se afastar da convivência da igreja. Porque depois que comete o pecado ele é colocado como muitas figuras de linguagem. Nós temos o pecado como um senhorio que escraviza, mas nós temos também o pecado como uma criança que é gerada. Então, se você parar para analisar, meus irmãos, a culpa é algo que faz muitos cristãos se afastarem da convivência, se afastarem da presença. A culpa é uma das marcas do pecado. Coloca para mim Salmos de número 32, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos fazer essa leitura. Olha o que está escrito. A culpa, ele te faz cair, depois te acusa. Está escrito: como é feliz ou bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam como os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Entenda o que o salmista quer dizer. A culpa, ela só tem força quando há encobrimento. Quando eu peco, quando eu estou em uma prática pecaminosa, mas eu tento esconder de Deus. Aqui, irmão, entenda que confessar não é para pastor, não. Eu não sou padre. Não tem confessionário aqui. Aqui não adianta você confessar seu pecado para mim. Primeiro você tem que confessar a Deus e deixar, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora é bom também dividir a carga. Poxa, pastor, estou com esse problema aqui, não dá, a gente vai orar, nós vamos pedir força a Deus e você vai ter uma palavra de ânimo na tua vida. Não pense se você estiver numa prática pecaminosa e você chegar aí diante de mim e confessar, você acha que eu vou te matar? Você acha que eu vou... Não, irmão. Não, até mesmo porque eu tenho que me colocar no seu lugar. Até mesmo eu tenho que me colocar no seu lugar. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Mas, irmão, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então a culpa ela só tem força para quem tenta encobrir. Mas o salmista diz: eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E aí ele sentiu o alívio do seu pecado e o Senhor o perdoou. Uma outra coisa também, uma outra marca do pecado, para a gente terminar aqui. Diga assim comigo: ciclo. A primeira marca do pecado, irmão, se você observar, é o controle. Você pensa que domina, mas ele te controla. A segunda marca é a culpa. E a terceira marca é o ciclo. Por quê? Começa como um hábito e termina como uma prisão. O hábito, ele tem uma força na vida do ser humano muito grande. Porque começa de coisas suaves, simples.
vai suave, vai muito tranquilo, aí começa a virar uma rotina, aí aquele hábito começa, quando você perceber, já criou gatilhos, e aqueles gatilhos, irmão, quando são acionados, você começa de novo a praticar novamente. É aquela pessoa que entra em um ciclo contínuo. Se a pessoa começa a cair no mesmo erro que ela já confessou antes, que ela já pediu para Deus tirar, e de repente ela volta de novo à mesma prática, é porque o ciclo continuou, não foi quebrado. Então é importante analisar nossos hábitos. Sabe como é que você vence um hábito? Sabe como é que se vence um hábito? Mudando de hábito. Criando outros hábitos melhores, mais saudáveis. É assim que se acaba com o hábito, irmão. Não tem como acabar com um hábito permanecendo, frequentando os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. Porque os gatilhos são criados. E quando aciona aqueles gatilhos, vem o desejo na alma vem a memória, aí a pessoa, quando vê, ela está ali fazendo, praticando novamente. Então, essas são as 3 marcas do pecado: o controle, a culpa e o ciclo. Provérbios 5:22. As maldades do ímpio o prendem, e as cordas do seu pecado o aprisionam. Veja que aqui ele mostra que o hábito, o pecado, ele mostra como cordas que amarram. A pessoa não consegue sair daquilo. É o ciclo que se perpetua e continua, e continua, e continua. E muitas das vezes, muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida espiritual. Deus muitas das vezes deixa de operar em nossa vida por conta de que a gente não quebra o ciclo. A gente não deixa. Então, irmãos, debaixo dessa palavra, entenda, não permita que o pecado te envolva como cordas e te amarre, porque você vai continuar caindo em um ciclo contínuo e não haverá libertação, liberdade verdadeira. Segundo ponto aqui, a libertação é obra de Cristo, irmão, não do esforço humano. Romanos 6, verso 22. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna. Veja que só tem benefício sobre essa liberdade que Cristo nos liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, olha o que está escrito: libertados do pecado. Não é libertados por nós mesmos, é libertados por Ele. A religião tenta reforçar o pecado, Cristo transforma o pecador. A religião, ela aponta, ela julga. A religião, ela tinha um papel importante, que a intenção da religião mesmo era religar o homem a Deus. Mas aconteceu o contrário. O homem, ele agora toma o protagonismo, ele toma a centralidade da religião, e em vez da religião te conduzir a Cristo, a Deus, ela começa a te trazer de volta para o homem. Então o homem, ele vai acusar, ele vai apontar, ele vai dizer: não faça isso, não pode aquilo, é assim, é assado. Mas, irmão, o hábito, o costume, os costumes não liberta. Quem liberta é Cristo. Se verdadeiramente Ele te libertar, tu é livre de verdade, irmão, para não ficar preso às amarras da religião. Porque eu conheço uma única religião que a Bíblia fala. E a Bíblia fala sobre uma religião pura e imaculada. E só existe uma que a Bíblia fala: a verdadeira religião. Que é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Ou seja, fazer o bem ao próximo. Ser solidário. Se condoer com a dor do próximo. Essa é a verdadeira religião. A religião verdadeira não aponta se você está vestindo saia ou calça, se você usa bermuda, se você faz isso ou faz aquilo. Não. A religião verdadeira não aponta para essas coisas. A religião, na verdade, ela é também uma forma de prisão. Então nós temos que entender isso. É como tentar limpar uma mancha profunda esfregando só com água. Você pode até aliviar a aparência, mas não remove a raiz. A cruz é o único detergente que remove completamente a sujeira. Não adianta. A religião, ela é isso. Ela só faz uma limpeza superficial. Mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Irmão, a cruz não é apenas
ela não apenas perdoa, ela quebra cadeias. Quebra vícios, quebra padrões hereditários, quebra culpas antigas, quebra hábitos escondidos e quebra prisões emocionais. A cruz, ela tem uma força tremenda para nos libertar de tudo. Quando ele fala verdadeiramente, você tem que entender que ele tá indo profundamente em todas as camadas do ser humano. É verdadeiramente sereis livres. Não é livre temporariamente, não é livre superficialmente. Se o Filho do Homem vos libertar, é uma libertação tão profunda, que você não tem nem como mensurar como ele te liberta. Ele te dá uma capacidade de você ser livre na presença dele, e logo mais na frente nós vamos entender essa liberdade verdadeira. Há pessoas que vivem anos no Evangelho, mas nunca experimentaram libertação profunda. Jesus, ele não quer apenas nos fortalecer, ele quer libertar. Tem pessoas que estão anos no Evangelho e não é liberta, e nunca usufruiu dessa liberdade verdadeira. Estão presos em tantas coisas, mas Cristo nos convida hoje para essa liberdade verdadeira nele. Glória a Jesus. Irmão, vamos para o segundo nível. O segundo nível é livres para uma nova identidade. A liberdade que transforma. Coloca 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos ler o que está escrito. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Uma nova identidade. Liberdade te transforma. A libertação abre porta, mas a identidade te faz caminhar. Entenda isso. Muitos já foram libertos de coisas do passado, mas continuam vivendo como se fossem presos. Estão soltos, mas não são livres por dentro. É complexo falar isso, mas é uma verdade. A libertação, ela abre porta, mas a identidade te faz caminhar. Porque tem gente que parece que está dentro de uma cela onde a porta está aberta, mas ela não consegue sair. A porta está aberta da cela, tu já foi liberto, mas a pessoa não consegue sair, fica no mesmo lugar, estagnada ali. Mas quando você assume uma nova identidade em Cristo, aquilo te faz com que você saia daquela cela e continue caminhando. Saber quem é você em Cristo é de suma importância. Temos vivido tempos que os cristãos não sabem mais o que é na presença de Deus. Não sabem quem é na presença de Deus. E o inimigo, ele consegue ludibriar fácil quem não tem uma identidade definida. Porque quem tem identidade definida em Cristo, Satanás não chega perto, ele não gosta. Não chega, porque ele sabe quem você é. Assim também como o céu sabe quem você é. O versículo no qual nós lemos aqui, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, é uma nova pessoa, é alguém diferente, assumiu um novo papel, um novo protagonismo, uma nova identidade. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. A libertação, ela abre porta, mas a identidade te faz caminhar. A nova criatura, irmão, ela é real, não é simbólica. Parece que, às vezes, a gente fala tanto sobre, somos nova criatura, mas parece até que virou um símbolo. Mas ela é real. Irmão, em Cristo, você não é mais escravo, é filho. Coloca aí Gálatas capítulo 4, verso 7. Assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Em Cristo você não é mais escravo, você é filho. Logo, você tem direito da herança que há no reino de Deus. Você é herdeiro. Segundo, você não é condenado, é justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não é condenado, é justificado. Terceiro, você não é rejeitado, é aceito no amado.
Efésios capítulo 1, versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Você não é rejeitado. Você é aceito no amado. Entenda isso, irmão. Nós temos que entender que a nova criatura, ela é real. Mas Satanás, ele trabalha assim. Se não pode impedir a sua libertação, ele tenta impedir você de acreditar nela. Por isso que tem muita gente aí que ainda continua com a porta aberta na cela e dentro da cela. A cela está aberta, mas ele está lá preso lá dentro. Porque a maior prisão, irmão, é a da mente. Essa é a maior prisão. E nós vivemos em tempo que os crentes estão muito presos em si mesmos. Nós temos que tomar cuidado com esse negócio. O poder da identidade correta. Quando você tem uma identidade em Cristo, ela tem um poder tremendo. Quem não sabe quem é, vive como qualquer coisa. Quem sabe de onde vem e para onde vai, não negocia quem é. Tem uma frase que eu acho ela muito interessante, que ela foi dita por um personagem do Alice no País das Maravilhas. Aquele gato que aparece, que ele fica invisível e ele aparece. Uma certa feita, ele fala assim para Alice, elas estão no caminho, aí ele diz assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O crente que não tem o conhecimento da sua própria identidade, para ele, irmão, ele não sabe de onde ele vem, ele não sabe para onde ele vai, então qualquer caminho serve. O diabo, ele sabe disso, ele faz o seguinte: ele começa a colocar dúvida na tua mente para que você fique indo para qualquer caminho, menos pelo caminho de salvação. Corre-se o risco de ser crente, estar dentro da igreja e não ser salvo. E isso aí é um fato absoluto também que está escrito lá em Mateus. Senhor, em teu nome. Mas eles eram crentes. Expulsamos demônios. Camarada expulsava demônio. Nós pregamos. Tinha conhecimento da palavra, pregava. Jesus diz o que para esse pessoal? Que era crente, aparentemente. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O poder da identidade correta, ela te transforma, ela te orienta, ela te dá uma direção, ela é uma bússola. Você tem que entender, irmão. Eu tenho uma ilustração aqui que um leão criado entre ovelhas vive como ovelha, come como ovelha, pensa como ovelha, até que descobre que é leão. Muita gente vive debaixo do potencial porque ainda não entendeu a sua identidade em Cristo. A libertação sem identidade gera insegurança. Identidade sem propósito gera estagnação. É isso que acontece. É por isso que tem muitos cristãos com potenciais enormes e não alcançam esse potencial. Por quê? Porque são libertos, mas não têm uma identidade. São inseguros. Estão estagnados. Por quê? Não sei. Eu só sei que foi assim. E aí eu venho para a igreja, sento no banco, louvo o Senhor e vou embora. E acabou. E é só isso. Será que é só isso, irmão? Quando você sabe quem você é no reino de Deus, irmão, o negócio flui, porque tem que fluir na sua vida, não pode ficar estagnado. Não pode, irmãos. Por isso, a obra de Cristo é completa. Ele tira o peso do passado, ele coloca um novo nome e agora ele te envia com um propósito. Viver na caminhada sem propósito nenhum, como é que é isso? Viver só por viver? Já parou para pensar nisso? Qual o meu propósito? Isso nos leva ao terceiro nível, liberdade em Cristo. Para a gente finalizar esse estudo aqui, o terceiro nível da liberdade. Livres para o propósito, a liberdade que envia. Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entendemos que a liberdade não é fim, é começo. Essa liberdade é o começo. Ele te libertou porque tem algo a fazer na tua vida. Não é só para você receber, para você ganhar. Porque as pessoas acham que assim, eu fui liberto,
eu não peco mais, então o evangelho para mim tem aquela conotação de que eu tenho que receber algo da parte de Deus. Não é isso. Deus te libertou para um propósito. Existe esse propósito na sua vida pelo qual Ele te libertou. Cristo te liberta de algo para te conduzir a algo maior. Ele te libertou de algo para algo maior na sua vida. Mas a pergunta é, o que seria isso? Você não foi liberto para ficar parado. Foi liberto para ser instrumento de Deus na sua geração. Romanos 6,13. Você foi liberto não foi para ficar parado, foi para ser um instrumento de Deus na sua geração. Aí o que está escrito: não ofereçam seus membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida, e ofereçam seus membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. O primeiro propósito é ser instrumento de justiça. Ser instrumento de justiça. E ser instrumento de justiça, isso nos faz, irmão, ser pessoas que são canal de bênção para outras pessoas. Eu não simplesmente fui liberto para poder estar dentro de uma igreja, ter uma carteirinha de uma igreja, estar cultuando dentro de uma igreja, fazer algumas coisas dentro da igreja. Não, eu fui chamado para ser bênção na vida dos outros. Não é só dos que me cercam, é na vida daqueles que estão ao meu redor e ao meu derredor também. Entenda isso. Essa liberdade não é o fim, ela é o começo. Outro ponto aqui a se meditar nesse tópico é a liberdade gera responsabilidade. Quem é livre entende que não vive mais para si mesmo. Quem é livre entende que não vive mais para si mesmo. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Se estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso que o apóstolo está falando aí, ele foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Você não vive mais para si mesmo. Já que eu não vivo mais para mim mesmo, eu não sirvo por obrigação, não obedeço pelo medo, mas vivo por amor. Eu não sirvo por obrigação. Eu sirvo a Deus porque eu sei quem eu sou nele. E eu sei que eu fui liberto. Eu entendo que essa liberdade, ela me trouxe algo tão benéfico que servir a Deus para mim é algo prazeroso. Eu não sirvo por obrigação. Eu sirvo porque eu tenho essa liberdade e essa alegria de servir ao Senhor e o seu reino. Outra coisa, não obedece por medo. Irmão, nós estamos vivendo em uma época em que tem muito crente que está na igreja por medo. Medo de ir para o inferno. Irmão, o crente que tem medo de ir para o inferno, me desculpa, tem alguma coisa errada com ele. Eu não tenho medo de ir para o inferno não, irmão. Porque o inferno não é algo que faz parte da vida de quem é liberto. A cultura do medo. Existe um evangelho que prega a cultura do medo. Em que as pessoas, eu não posso pecar, porque se eu pecar eu vou para o inferno. Irmão, não é isso, irmão. Entenda, se Cristo te libertou, você não vive mais na prática do pecado. Então o inferno para mim não é uma coisa que eu vou cogitar. Eu não estou nem aí, porque eu entendi também que o inferno é uma escolha. E o céu também. Escolha, pois, agora a bênção ou a maldição. Então é uma escolha. O crente não pode servir a Deus com medo. Porque eu não posso fazer isso porque eu sou crente. Irmão, o crente liberto de verdade, ele sabe falar na ponta da língua: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. É exatamente isso, irmão. Viver por amor. Se ele morreu por mim, eu tenho que viver para ele. É por amor, irmão. A liberdade não é fazer o que eu quero. Entenda isso. Liberdade não é fazer o que eu quero. É poder finalmente fazer o que eu fui criado para fazer. Porque as pessoas têm esse negócio na mente, né? Eu sou livre, então
É assim que acontece quando o crente se desvia. Quando ele sai, meu irmão, é aquele crente que vivia por medo, que servia por medo. Já percebeu que quando ele sai, irmão, ele começa a fazer coisa até que não fazia antes. Aí começa a botar no story, no status, no Facebook, tudo quanto é lugar. Aí se solta de uma vez, aí deslancha. Aí você vê, aí eu entendo que a Bíblia fala que o estado daquela pessoa é pior do que o anterior. Se tinha um, vem 7 pior do que o outro que tinha. É por isso que acontece. Aí a falsa sensação de liberdade vem, aí a pessoa acha que está tudo tranquilo. Nossa, eu já ouvi pessoas falarem assim, agora depois que eu saio da igreja que eu me sinto livre. Eu falei, é isso aí, continua. Você está dentro de uma cela cuja porta está aberta, mas uma hora ela vai fechar, e quando fechar, acabou, meu irmão. Não tem mais essa falsa sensação de liberdade que você tem. A liberdade não é fazer o que eu quero, é poder finalmente fazer o que eu fui criado para fazer. Gente livre dá fruto. Gente livre dá fruto. Gente liberta dá fruto. Onde há liberdade de Cristo, primeira coisa, diga comigo, santidade. Há santidade. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Onde há liberdade de Cristo, há santidade. Uma outra coisa também, além de santidade, há serviço. Coloca Mateus 23, versículo 11. O maior entre vocês deverá ser o quê? Servo. Deverá ser servo. Onde há liberdade de Cristo, há santidade, há serviço. E uma outra coisa, há testemunho. 1 João capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o fez mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aonde há liberdade em Cristo, há santidade, há serviço e há testemunho. E uma outra coisa, há também influência. Influência. Provérbio de número 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A influência daquele que é liberto em Cristo leva as pessoas para um caminho de sabedoria e nunca para o caminho da tolice. Mas é muito complicado hoje falar sobre tolice. Tolice, irmão, é complicado. Hoje não tem crente tolo? Será que tem? Eu acho que não. Será? Não sei não, hein? Meu Deus. Uma outra coisa também que há, além da influência, há também um crescimento. Você observa naquela pessoa e vê que aquela pessoa ela cresce. Aquela pessoa que ela é livre, ela é liberta, ela tem um crescimento na vida espiritual dela, no ministério dela, ela cresce, ela não estagna. 2 Pedro 3,18, nós já estamos chegando para a conclusão, está escrito assim, ó, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O crente que tem liberdade em Cristo Jesus, ele tem santidade, serviço, testemunho, influência e crescimento. Eu observo tudo isso em algumas pessoas. Eu sempre vou observar. Eu observo. Porque as pessoas... hoje você pode criar um personagem, não pode? Pode. Eu posso ser o crente mais santo da face da terra e criar esse personagem para você e dizer que eu sou muito santo. Eu sou uma pessoa liberta, mas cheio de cadeias e prisões na minha mente, né? E nas minhas práticas que ninguém vê. Gente livre liberta outros. Gente livre liberta outros. Pedro saiu da prisão em Atos 12 e correu para fortalecer a igreja. Paulo foi liberto para pregar no mundo gentílico. José foi livre para salvar uma nação. Quando Deus te liberta, Ele está levantando não apenas uma pessoa livre, mas também um libertador. Para isso, irmão, você tem que ser aquele que leva, como ele disse lá em Isaías, quando começou o ministério dele, quando ele entra no templo, ele pede o livro de Isaías, que ele foi chamado para abrir prisões aos que estão presos, trazer libertação aos cativos. Você foi chamado, foi liberto para ser também um propagador de liberdade.
Foi para isso que Jesus te levantou. Não para você ficar estagnado, ou levar a prisão para outras pessoas, ou ser uma pessoa presa. Nós temos que entender que quando Deus te liberta, Ele está levantando um libertador. A águia presa por muito tempo, irmãos, ela perde as forças das suas asas. Mas quando começa a exercitar novamente, ela voa ainda mais alto. Assim somos nós. Deus está restaurando as nossas asas para nós voarmos, irmão, cada vez mais alto. Ele te libertou para que você seja uma pessoa que propague liberdade também às outras pessoas. Elas têm que olhar em você e entender que você é uma pessoa diferente. Elas têm que saber, tentar perguntar para você o porquê dessa alegria, dessa liberdade. E você tem que falar aquilo com esperança. Você tem que estar pronto para mostrar para aquela pessoa o motivo da tua libertação. E aquela pessoa também ser impactada por essa liberdade. Um dia eu estava preso no meu pecado, estava preso em mim mesmo. E um jovem chegou com tanta tranquilidade e falou da liberdade que há em Cristo Jesus para mim. E naquele dia, irmão, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ele me deu um endereço, ele me deu um dia, ele me deu um horário. E quando eu entrei por aquelas portas, nunca mais eu fui o mesmo. Você é um propagador de libertação. Conclusão: a verdadeira liberdade te tira do pecado, te dá uma nova identidade, te coloca num destino. A liberdade que o mundo te dá é externa. A liberdade que Cristo dá é interna, eterna e transformadora. É isso que Cristo tem para você. Uma liberdade eterna e interna. Amém? Hoje Jesus te chama para ser livre do pecado, ser livre do passado, ser livre do medo, ser livre da culpa, ser livre das amarras e ser livre para viver. Seja livre para voar, seja livre para cumprir tudo o que Ele colocou sobre você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.